senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que damos início ao Agrotech Jovem, um evento que celebra a força da juventude, o poder da inovação e o futuro promissor do nosso agronegócio. Pedimos a todos os presentes que se acomodem, pois daremos início à programação oficial desta tarde tão especial. Sejam muito bem-vindos, estudantes. Agradecemos às escolas, instituições que aceitaram o convite e se fazem presentes, contribuindo para um encontro de aprendizado, inspiração e troca de experiência. Aproveitamos para anunciar a abertura oficial da Feira Mini Empresa da Junior Achievement, com produtos desenvolvidos pelos alunos da escola Borges de Medeiro e Escola Estadual Diva Costa Vaquim. A feira estará aberta durante toda a tarde. Visitem, conheçam as ideias e valorizem o empreendedorismo jovem. Desejamos a todos uma excelente jornada do Agrotech Jovem. Passamos então para o primeiro painel da tarde, tá? Da nossa programação. Convidamos a todos para compor o painel Rumo ao Agro, o caminho para sua carreira no campo, que abordará a possibilidade de formação e atuação dos jovens em um dos setores mais relevantes da economia nacional. Compondo o painel, recebemos com entusiasmo Tiago Rodrigo Francisco, professor da UFSM, engenheiro agrícola, mestre e doutor com ênfase em máquinas agrícolas, coordenador do Grupo de Tecnologia de Máquinas Agrícolas, GTM, e também autor do Manual de Máquinas Agrícolas, obra referência nacional na área. Professor Júlio César Mafuz, advogado, professor universitário, comunicador, ex-reitor de administração da UERGS, ex-procurador-geral do município de Cachoeira do Sul. Lucas Jobim, engenheiro agrônomo, mestre em agricultura de precisão, consultor técnico, atua na Escola Técnica Nossa Senhora da Conceição, com foco em prática sustentável e tecnologia no campo. A mediação será realizada por Cibele Balzão Scherer, médica veterinária, mestre em extensão rural e analista de projetos do Sebrae RS, com forte atuação no programas voltados ao desenvolvimento no campo. Passo a palavra, então, para Cibele, que vai mediar o painel de hoje à tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos e todas. Obrigada, Marion, pelo cerimonial. Então, muito obrigada, né, pelo prestígio de vocês nesse dia chuvoso. Está chegando mais uma escola também. Agradecer aos professores, aos alunos, né, que estão prestigiando a programação da Fena Rosa. Ela foi pensada para vocês no dia de hoje, o dia da escola. Mas confiram também a programação no decorrer dos dias, que segue amanhã. Também tem outros painéis. Agradecer, né, ao pessoal também que prontamente aceitou o convite, né, o Tiago, o professor Júlio, né, o Lucas, podem ficar bem à vontade, pode sentar, né, é para ser uma conversa mesmo. Bom, eu vou começar esse painel pedindo para cada um dos nossos convidados que se apresente, né, apresente a sua instituição hoje aqui de ensino. A nossa conversa é para falar sobre o rumo, né, do agronegócio, a carreira, o futuro. Então, eu vou pedir que cada um, né, se apresente e também traga um contexto da sua instituição, quais os cursos, de que forma vocês trabalham, né, considerando essa questão já da carreira do agro. O que está sendo pensado, né, na instituição que é voltado à carreira do agronegócio. Então, sejam muito bem-vindos. Um bom painel para nós. Quem quer começar? Podemos começar da direita, né? Então, pode ser o primeiro. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Jobim, quem não me conhece. Eu venho aqui representando a Escola Técnica Nossa Senhora da Conceição. E a minha trajetória, né? Eu acho que para falar um pouquinho, para me apresentar, na verdade, a escola, além de eu trabalhar atualmente nela, ela faz parte de toda a minha formação, a minha base. Eu comecei na parte, as minhas atividades agrícolas dentro da escola técnica, basicamente.
Então, eu fiz parte da primeira turma do curso técnico em agropecuária, na Escola Nossa Senhora da Conceição. E depois eu segui na a vida acadêmica, né? Fiz o tecnólogo em agropecuária na Universidade Estadual. Depois cursei engenharia agronômica também na estadual, com alguns desafios na formatura, né, professor Alberto? Depois, nesse meio termo aí, fiz mestrado em agricultura de precisão na Universidade Federal de Santa Maria e atualmente estou na fase final do doutorado em engenharia agrícola também na UFSM, Santa Maria. E profissionalmente falando, a escola na qual eu leciono hoje foi a que me abriu as portas para mim desenvolver os trabalhos que eu faço paralelo à escola até hoje, né? Então, eu fui para a escola técnica, na verdade, para fazer o técnico agrícola, fazer o executor em aviação agrícola, para mim me responsabilizar e voltar a trabalhar na área, porque eu queria ser piloto. A minha vocação era ser piloto agrícola. E aí depois eu descobri outros nichos, descobri a topografia, descobri a pesquisa, eu gosto muito até hoje, e fui moldando a minha trajetória. Mas o que eu quero, né, concluir aqui na minha apresentação é que a escola, como um todo, ela continua muito genuína, desde que eu iniciei como aluno, até agora, que eu já estou há mais de 12 anos trabalhando como professor. A ideologia é a mesma, né? É trabalhar em prol do crescimento pessoal e agregar no campo. A gente sempre trazer benefício para o setor e sustentabilidade, que eu acho que esse é o nosso foco. Trabalhar da melhor forma sempre. E a escola como um todo ela é muito agraciada pelo material humano que a gente tem, tanto na parte de formadores, né, no caso dos meus colegas agora, mas também como os alunos. Né? O sucesso da escola ele é feito por esse conjunto, pelo conjunto humano que está lá dentro. E a gente sempre teve muita sorte, eu acho que a gente pode usar isso, de que a galera que vai para lá realmente é engajada, realmente quer e busca, né, essa formação. E isso, além de uma atribuição profissional, também a gente tem um crescimento pessoal diário. A nossa convivência lá, ela traz isso, ela possibilita isso, e reflete bastante quando a gente sai para o mercado de trabalho e a gente consegue também passar nos estandes da feira, a gente consegue ir nas empresas ou nas propriedades e reencontra ex-alunos, ex-colegas agora, colegas atualmente, bem, né, instalados, desenvolvendo um trabalho sério, responsável, da melhor forma. Eu acho que é esse o objetivo e é isso que a escola sempre preza, né? Essa construção e esse sucesso que é palpável ainda para nós. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Professor Júlio. Bem, boa tarde às professoras presentes, aos professores, boa tarde aqui aos colegas de bancada, aos alunos, às alunas aqui presentes, né? Todo mundo que está aqui prestigiando a FENARROS, prestigiando a Agrotec. Bem, eu sou professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul há 19 anos, desde 2006, eu não me lembro bem se foi 2005 ou 2006, eu ingressei na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Antes eu era professor da UBRA, né? Eu já tenho 25 anos de magistério superior ininterrupto, né? A gente vai ficando velho e vai se lembrando, né, dessas datas. São 25 anos de professor já. E a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que fica ali na 7 de setembro, e também tem a estação agronômica que fica lá junto ao antigo patronato agrícola, vizinha da Escola Nossa Senhora da Conceição. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul hoje ela tem 2 cursos em Cachoeira do Sul. Para vocês entenderem um pouquinho, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul ela é uma universidade multicamp. Ela tem vários campos espalhados em todo o estado do Rio Grande do Sul, são 24. Cada um desses campi tem os seus cursos. Cachoeira do Sul tem 2 cursos, curso de agronomia e o curso de administração. São 2 cursos com uma excelente procura, os cursos com ótima formação, né? Os nossos alunos, Lucas, né, estudou na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul,
pode atestar isso, e o currículo dele atesta isso, né? Ou seja, é uma universidade que proporciona a possibilidade de se fazer uma carreira acadêmica com muita tranquilidade em função da formação, dos excelentes professores que nós temos dentro da universidade, majoritariamente professores doutores, ou mestres ou doutores, todos professores, né, concursados, concurso público, com uma carreira acadêmica bastante grande. E ambos os cursos, né, tanto o curso de agronomia quanto o curso de administração, eles são cursos que estão sempre procurando se modernizar. São cursos que estão sempre com atualização curricular, no sentido de oferecer aquilo que de mais moderno a gente tem dentro do espaço, e aqui a gente está falando muito do espaço agrícola, né? Tanto o curso de agronomia quanto o curso de administração, e eu quero fazer um parênteses, eu dou aula nos dois cursos, e o curso de administração da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ele é o único curso hoje dentro da UERGS que tem também um olhar para o campo, porque ele tem disciplinas como sociedade de espaço rural, como legislação ambiental e agrária, como desenvolvimento rural, que fazem e proporcionam que esse aluno, quando se forma em administração, ele possa trabalhar em organizações da área agrícola, né? Há uma expertise nesse sentido. O curso de agronomia é um curso mais jovem, um pouco que o curso de administração, mas ele tem excelentes professores. O ano passado, um aluno do curso de administração, no seu trabalho de conclusão de curso, ele fez uma pesquisa sobre os egressos do curso de agronomia. E talvez até para surpresa de muitos, os nossos egressos do curso de agronomia, 93% deles estavam trabalhando na área. Ou trabalhando na iniciativa privada, ou trabalhando em organizações públicas, ou seguindo uma carreira acadêmica. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que, neste curso de agronomia, como nós temos também no curso de administração, a gente tem uma excelente formação acadêmica. Os cursos da UERGS em Cachoeira do Sul, vocês aí que acompanham o rádio, jornal, internet, etc., vão perceber que os nossos cursos têm uma série de projetos de extensão que trabalham em conjunto com a comunidade cachoeirense. Isso faz com que a gente tenha uma relação com a comunidade muito forte. E isso faz com que a gente tenha bons cursos dentro da instituição. Além dos cursos de graduação, nós costumamos oferecer cursos de pós-graduação. Já tivemos cursos de pós-graduação na área da agronomia, tivemos cursos de pós-graduação na área da administração, e agora o próximo curso que nós devemos ter é uma repetição de um outro curso que a gente fez, que é um curso na área de gestão pública, e que deve estar saindo, eu acho que agora no segundo semestre. Tá bem? Então, só para a gente iniciar aí a nossa conversa, falar um pouquinho dos cursos da UERGS. Bem, obrigada, professor Júlio. Passar a palavra para o Tiago. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa tarde chuvosa e receber um público tão bacana para a gente poder trocar uma ideia. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela organização da feira, pelo espaço. Eu sou professor do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Santa Maria, aqui no campus de Cachoeira do Sul. Um campus que está em processo ainda de implantação, mas que tem avançado de uma maneira bastante significativa nos últimos anos, para que a gente possa cada vez mais ter um campus de excelência aqui em Cachoeira do Sul, um campus focado em tecnologia, um campus focado em engenharia. Então, o curso de Engenharia Agrícola ele é um curso voltado na formação tecnológica aplicada ao meio rural. Ele se difere um pouco do curso de Agronomia nesse aspecto, um curso que é mais focado na parte de possibilitar o uso da engenharia e do suporte à agricultura em várias temáticas diferentes. Então, são cursos que se complementam e dentro da nossa instituição a gente tem desenvolvido muitas ações que vão além da sala de aula, para que a gente possa realmente
levar pesquisa, levar extensão, levar ensino para o meio, para que a gente possa solucionar problemas que muitas vezes a gente acaba vivenciando isso todo dia. Talvez um exemplo claro seja essa chuvarada aí hoje. Eu e o Lucas, a gente estava conversando agora há pouco. Qual o problema que a gente vai enfrentar de novo aí com barragem? Então, toda essa questão a gente precisa rever, discutir de novo, para que a gente possa levar informação, levar tecnologia para solucionar essas coisas e contornar. A gente está vendo que talvez a agricultura gaúcha seja a principal a nível Brasil, de uma mudança muito significativa nos próximos períodos que a gente está vendo aí. Então, existe a necessidade de levar informação, de tornar essa informação útil e de mudar. O manejo tem que mudar, o uso da tecnologia tem que mudar, e aí toda essa bagagem começa no ensino, no aperfeiçoamento, na educação. Bom, muito obrigada pela apresentação, né? E com base, né, do que vocês até trouxeram aqui, e pensando, né, que são cursos, são graduações, são capacitações voltadas, vocacionadas ao agronegócio, que é, né, a vocação também de Cachoeira do Sul. Então, você percebe, né, que o município tem no seu ambiente já a preparação para o jovem, né, que busca essa capacitação. Então, desde o ensino técnico profissionalizante, através da Escola Conceição, as graduações, até nesse aspecto, né, que a UERGS traz já de um olhar além simplesmente aquele conhecimento técnico aplicado. Então, a administração perpassa por esse olhar, né, de capacitar os estudantes para realmente o mercado de trabalho, até a engenharia agrícola, no momento em que não há sombreamento, né, pelo contrário, é uma complementação a nível do município. Então, o quanto é interessante e rico, né, para um território, esta oportunidade com o olhar vocacionado ao agronegócio, onde o jovem tem a oportunidade de já fazer um ensino integrado, né, e aí, com base nisso, eu vou perguntar para vocês, com o olhar de vocês, né, claro que o Lucas, ele vai ter pode até nos trazer dentro de um aspecto do técnico, que ele é mais prático, digamos assim, né, ele é uma capacitação de uma menor duração, e ele prepara, então, o jovem, né, que sai ali com 18 anos para o mercado de trabalho. A graduação, então, tem um tempo ainda um pouco maior, né, de 4, 5 anos. Então, o jovem, ele tem também essa etapa de amadurecimento, e isso nos traz algumas considerações que eu penso que é importante do nosso debate do dia de hoje, considerando o mercado de trabalho do agronegócio, né, o futuro, a carreira do agronegócio hoje. O que esse mercado está esperando, né? Vocês, então, recebem esse jovem, né, entregam uma capacitação para ele, e o mercado de trabalho, o que diz para vocês? A gente tem, então, estudos, pesquisas e até depoimentos de empresas do agronegócio que muitas vezes vai além do conhecimento técnico, né? Tem a questão hoje do comportamento. Hoje também se valoriza tanto quanto o QI, a inteligência emocional, né? Como esse profissional está apto no mercado de trabalho. Então, diante do olhar de vocês, como que vocês identificam, né? Na Escola Conceição, na UERGS, na UFSM, dentro desses cursos ofertados, as capacitações, o quanto impacta e como que vocês estão percebendo essas mudanças hoje com esse link do mercado de trabalho, né? Então, como que vocês vêm trabalhando o interno ali de vocês, uma capacitação que vai além de uma instrução técnica, mas como a gente prepara esse jovem, né? E como que a gente conecta ele com esse mercado futuro hoje do agronegócio? Lucas, podemos começar contigo? É uma pergunta que, na verdade, tem muito tempo de resposta, né? Mas vamos tentar abreviar. Primeiro, só para contribuir também, a escola ela conta com diferentes modalidades de ensino. Então, nós temos hoje o concomitante, nós temos o ensino médio integrado e o pós-médio. Esses são os modelos de ensino que nós temos lá. Então, no sistema integrado ao ensino médio, o aluno ele começa a fazer o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, e literalmente misturado a isso, né, as disciplinas do ensino médio e as disciplinas do ensino técnico, ele vai cursando isso até concluir o ensino médio. Já o concomitante, a partir do segundo ano, ele também vai fazer o curso técnico no turno inverso, mas paralelo.
E o pós-médio, aí é para aquela galera, aquele público que já concluiu o ensino médio e está voltando para fazer especificamente o curso técnico, né, em um turno também. E aí essas modalidades se distribuem em manhã, tarde ou noite. Essa é a intensidade de rotina da escola. E isso nos leva a diferentes públicos. Assim como nós temos o jovem, bem jovem mesmo, nós temos pessoas, por vezes, mais velhas que nós, que estamos tentando contribuir na frente. Por isso que eu sempre digo assim, desde de um público mais jovem até um público mais velho, nós aprendemos mais do que ensinamos, porque a troca de conhecimentos na sala de aula é a melhor experiência que tem da parte de ensino, vamos dizer assim. E em relação a essa formação, eu creio que, na verdade, o aluno ele já chega pronto. O caráter dele já chega formado. Isso se traz de casa. Porque a gente tenta contribuir ali a parte técnica e o perfil profissional. Isso sim. E eu acho que essa é a demanda que nós temos que dar uma atenção agora, é que tocou num ponto bem importante ali, que é a maturidade, talvez. Nem vou chamar de controle, vamos chamar de maturidade emocional. Isso aí está cada vez mais escasso hoje em dia. Por conta de todos os ataques que nós temos no bolso aqui, né, no celular, nas redes sociais e assim por diante. Mas essa maturidade emocional é que nos leva a ter o nosso comportamento. A gente conseguir entender, né, diferir quando a gente pode brincar, quando a gente pode fazer uma piada, quando que a gente tem que ter um perfil mais sério, ou, né, a conduta em determinadas situações. Eu acho que hoje o perfil profissional depende muito disso. Não adianta de nada nós termos um aluno, um técnico, um agrônomo, um engenheiro agrícola, que é excelente, ele é uma enciclopédia técnica, mas se ele não tem essas características, ele não tem valor nenhum no mercado, né? Então, eu acho que esse aí é o conjunto. O que a gente mais escuta hoje das empresas é a seguinte expressão: se é uma pessoa séria, comprometida e tem boa conduta, o resto a gente contribui e consegue terminar com essa formação dele aqui na empresa. Então, observem, hoje o que está sendo mais solicitado para nós, obviamente, além da base técnica, é o que deveria ser de berço já, deveria ser o normal da rotina. E, então, tudo isso eu acho que quando eu elogio aqui o nosso material humano da escola, é isso que eu estou falando. É que quando a gente recebe um aluno no primeiro ano, quando ele está saindo lá no terceiro, o caráter dele estava pronto já, mas a forma como ele se comporta foi alterada. E é nesse trajeto aí que está talvez a nossa contribuição, e também está essa visão mais holística, talvez, não sei, para fazer essa contribuição, porque eu sempre digo, né, que dentro da sala de aula, quando eu era aluno do professor Mafuz, né, do professor Alberto, na própria escola técnica, é o momento mais confortável nosso que a gente tem. Porque depois, quando a gente sai para o mercado de trabalho, a gente vê daí que o mundo é um pouquinho mais complicado, né? Essa chuva nem é tão difícil. Então, eu acho que é aí que está a demanda profissional hoje, no meu ponto de vista, é pela base técnica, com certeza, a gente tem que entender, a gente tem que dominar, e a gente, querendo ou não, a gente tem que saber também manusear minimamente as ferramentas tecnológicas, que elas estão aí, elas não vão embora, e se a gente parar de criticar elas e tirar um tempinho para entender, elas são uma baita ferramenta em qualquer coisa que a gente vai fazer. Desde desenvolver um programa até a gente achar a melhor formatação para escrever um artigo, escrever um capítulo, alguma coisa do gênero. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Contribuição. Eu já não tenho mais esse problema do Lucas, eu não encontro ninguém mais velho em sala de aula. Essa parte eu já superei. Tá? Mas agora o Lucas estava falando e eu estava me lembrando do evento de ontem à noite, né? Quando a gente trabalhou aqui com sistemas de inovação. Tem uma fala, não me lembro de quem, né? Mas eu adotei e eu uso muito isso. Quando a gente pensa a formação, seja ela escolar ou acadêmica,
eu sempre vejo com um grande problema. Eu tenho uma escola do século XIX, eu tenho um professor do século XX, eu tenho um aluno do século XXI. Ponto. Acho que o grande problema que nós temos já é dentro desta estrutura. Nós precisamos fazer um encontro de gerações. Ou seja, como diz o Dado Schneider, um grande amigo meu, nós precisamos nos entender. Entendeu? Não tem como nós continuarmos trabalhando desta forma. Ou seja, a escola ela está no século XIX ainda, né, com as suas janelas gradeadas, né, com seus muros altos, e o professor é alguém que nasceu no século XX ainda, e os alunos estão no século XXI. Quando a gente fala em comportamento, eu lembro também uma outra coisa, que a gente tem esse desencontro de gerações no mercado de trabalho. É também difícil tu fazer alguém, né, da geração Baby Boomer trabalhar com alguém da geração Y que vai trabalhar com alguém da geração Z, e daqui uns dias nós estamos com a geração Alpha, né, que é quem tem 8, 9, 10 anos de idade. Quando eu percebo que, num determinado momento, a grande saída para a educação no Brasil é proibir o uso de celular em sala de aula, eu fico pensando, não, como é que eu vou colocar tecnologia na sala de aula se eu quero proibir o aluno de usar o telefone celular? Por que o aluno usa o telefone celular na sala de aula? Porque a tua aula é chata, meu. Entendeu? É isso. Se a tua aula é chata, eu vou usar o telefone celular. Se a minha aula for legal, bacana, eu conseguir inteirar as coisas, provavelmente o aluno não vai usar o telefone celular para ficar mandando mensagem, para assistir um vídeo no Instagram ou qualquer outra coisa. Então, quando eu falo do ambiente escolar, eu também estou pensando na iniciativa privada, porque o que acontece? Muitas vezes o empregador, ou na maior parte das vezes, o empregador é alguém do século XX. Né? Ele é uma pessoa de 40, 50, 60 anos que tem uma certa dificuldade de entender como um jovem de 21, 22, 23 anos, formado, bem formado nas nossas instituições, né? Mas que tem um outro perfil, que não é mais o perfil dele. A diferença geracional que a gente tinha antigamente entre, sei lá, a geração Baby Boomer e a geração Y, 30, 40 anos de diferença, hoje ela é muito curta. Né? Se tu pegar ali a geração Y, geração Z, nós estamos falando de uma separação de 15, 20 anos. Mas mesmo assim, a tecnologia ela impactou muito fortemente. Então, tu trabalhar isso é uma questão difícil. A gente discute muito isso, né? Em comunicação, em sala de aula, principalmente no curso de administração, quando a gente fala de mercado de trabalho, que é esta questão da empregabilidade. Ou seja, aquilo que eu estou oferecendo, será que interessa para quem quer entrar no mercado de trabalho? E aí, muitas vezes, tu vê o jovem não mais indo, né? O pessoal jovem gosta muito de falar contra a CLT, né? Não, mas o fulano de tal é CLT, tá? Não é empreendedor. Mas tem muito disso, porque muitas vezes tu vai entrar dentro de um tipo de trabalho no qual vão te cobrar uma série de coisas e de tempo que tu vai destinar àquela empresa, que hoje eu poderia atalhar esse tempo com o uso de ferramentas tecnológicas. Então tem tudo isso. Eu acho que hoje o nosso grande papel, né, o nosso grande papel é fazer esse encontro de gerações. Né? Isso é fundamental. O papel da universidade, o papel da escola hoje, e talvez seja muito mais o papel da escola do que o papel da universidade, porque a gente acaba já recebendo o aluno pronto, digamos assim, é justamente fazer isso. Né? É fazer com que a escola ingresse no século XXI, porque há um choque muito grande.
A cada ano que passa, professor o Lucas, professor Tiago, né, vão entender bem o que eu estou dizendo. A cada ano que passa, a gente percebe que o aluno ele vem, eu não gosto de dizer assim, um aluno vem mal formado. Não, não é mal formado. Ele vem com uma formação diferente. Ele é um outro aluno. A minha aula, eu não posso repetir a aula que eu dei em 2024, em 2025. O aluno mudou, ele muda o perfil do aluno, ele muda. Né? Então, a universidade e o aluno, muitas vezes, ele sente isso, porque ele vem da escola, onde tu tem todo um sistema protetor. Tu tem o supervisor pedagógico, tu tem o supervisor disso, supervisor daquilo. E eu sempre comento, no primeiro dia de aula, eu dou aula para bicho. Né? E eu sempre digo, aqui não tem supervisor, aqui é eu e vocês. Nós temos que nos entender. Né? Te ferrou na prova, tu não tem ninguém para reclamar, entendeu? Tu vai reclamar para mim e nós vamos discutir. Então, esse sistema, talvez, é muito protetivo que eu tenho na escola, dificulta bastante o aluno quando ele entra na universidade, aonde a universidade, o aluno é autônomo. Né? A autonomia é uma regra dentro da universidade. Então, me parece isso, sabe? A gente precisa fazer esse encontro de gerações para melhorar um pouquinho de tudo. Ótimos pontos comentados para não sombrear e tentar fazer o fechamento. Realmente as considerações dos colegas aqui foram sensacionais. E ouvindo eles, eu estava aqui refletindo. Talvez a gente não se dê conta qual é a vocação do país. A vocação do país é o agro. Então a gente tem aqui em Cachoeira do Sul a possibilidade de se aperfeiçoar, se desenvolver como profissional, como pessoa, no país que vai absorver isso. E aí, quando comentou qual é a fala das empresas, a primeira coisa que me veio na cabeça não foi nem o que vocês comentaram, mas sim quantos currículos tu pode me mandar. Por que a gente recebe isso lá no curso toda semana? Porque a vocação do país é o agro. Então, o profissional que está hoje pensando para qual lado eu vou escolher, talvez olha o agro com um carinho diferente. Aqui a gente tem ótimas opções em Cachoeira para fazer uma escolha assertiva, para que se coloque no mercado de trabalho que está com essa demanda para a gente. Quantos tu pode me mandar? E nesse cenário, qual o profissional que vai se destacar? Acho que aquele profissional que se destaca é que ele consegue juntar o técnico com o pessoal, como bem o Lucas comentou, mas aquele profissional que também tem em si aquela vontade de constantemente estar aprendendo. Esse é o profissional que realmente o mercado quer e é o profissional que o mercado espera receber. Aquele profissional que recebe um diploma e diz, agora eu sou engenheiro, não vai resolver. Esse não resolve. O que resolve é que, com base naquilo que ele aprendeu e com base naquela vontade de seguir aprendendo, ele vai buscando essas ferramentas novas, como bem comentou o professor aqui, e incorpora isso na sua forma de usar, na sua forma de entregar um resultado. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é justamente isso, usando o nosso conhecimento, as nossas expertise para entregar um resultado. Então, talvez esse seja o profissional do futuro, aquele que, assim como o já foi o do passado e não mudou nada, continua com a vontade de aprender. Muito bom. Com base, fiquei refletindo aqui com o que vocês trouxeram, o Lucas falou muito da questão da conduta enquanto profissional no mercado de trabalho, a valorização, e que são valores que o ser humano traz, O professor Júlio traz uma questão da adaptação nossa enquanto profissionais nesse encontro de gerações e muito pertinente a fala, professor Júlio, quem está empregando é de uma geração diferente de quem está sendo contratado, Então, existe uma adaptação e aí também existe um comportamento resiliente, humilde e de eterno aprendiz, como o Tiago também traz, considerando a nossa vocação. A gente não precisa sair, as oportunidades estão aqui. Então, há esse entendimento das competências e habilidades que a gente tem que desenvolver, mas, além de tudo, a oportunidade que eu posso me desenvolver aqui em Cachoeira. E isso é, talvez, um ponto muito forte do município.
Mas eu queria ouvir de vocês, com base nas falas, né? E a gente está falando do futuro do agronegócio. Nós estamos pensando nesses jovens no amanhã. Então, nesse mercado que encontra gerações diferentes, nesse mercado de trabalho que ele é vocacionado ao agro, mas eu tenho que ter uma competência técnica, mas eu também tenho que ter uma maturidade emocional para eu me colocar nesse mercado de trabalho, seja, né, como o professor Júlio disse, o CLT, mas eu também posso ser um empreendedor, eu posso ser o produtor, né? E como que vocês veem esse futuro? Como vocês enxergam esse amanhã nessas competências com algo que está nem batendo na nossa porta? Eu acho que o Lucas trouxe muito bem, ele está no nosso bolso, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial, a gente fala, né, dessa geração que hoje ela é 100% digital, mas está chegando a geração que ela é 100% da inteligência artificial. Então, hoje, o nosso celular nos dá qualquer resposta. O nosso celular pode fazer uma leitura técnica de um solo, né, de uma doença, enfim, e isso muda muito o cenário, né, muda muito o nosso rumo do agronegócio. Então, eu queria ouvir de vocês, né, essa reflexão de como vocês, que estão formando, né, profissionais para o mercado de trabalho, como que fica essa questão na sala de aula, mas também, né, aquele aluno que vira um empreendedor, um produtor, né, um trabalhador, como é a relação ser humano, inteligência profissional e o agronegócio? Lucas. Bom, deixa eu ver. Eu acho que para não me tornar repetitivo aqui, né, eu vou tentar tomar um rumo que é o seguinte: eu acho que hoje a formação e o profissional em si, ele tem que tomar um rumo que é basicamente entender que inteligência é diferente de sabedoria. É isso. É a melhor analogia, acho que dá para fazer aqui. Porque hoje o grande desafio não é saber onde encontrar a informação. Hoje ela está muito fácil de ser encontrada. O desafio é a gente saber o que a gente faz com ela. Aí é que está o ponto. Tem aquele ditado que diz assim: inteligência é a gente saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é a gente saber que não dá para colocar tomate na salada de fruta, não vai ficar legal. São coisas diferentes. E eu acho que é esse o ponto. A gente tem que... os cursos de formação, em geral, eu posso falar porque eu já passei pelas 3 casas que estão aqui hoje no palco. Passei não, ainda estou residindo em 2 delas. Mas, basicamente, assim, nenhum curso vai ensinar tudo. Não existe essa possibilidade. Eles vão te entregar o máximo de base e, principalmente, saber como e onde procurar informação para a gente gerir ela, para a gente conseguir gerenciar ela. É esse o ponto. Né? Então, eu acho que é esse o desafio e é nisso que tem que ser o foco. O tempo em que a gente se preocupava em concluir uma ementa de trabalho, um plano de aula, já se foi. Não adianta nada a gente concluir o conteúdo obrigatório e o aluno não entender a metade daquilo ali. A gente perdeu tempo em sala. O interessante é que a gente desenvolva até onde a gente consiga, mas que seja entendível. Porque a partir daquilo ali, o aluno se vira. Ele tem essa expertise para se virar, para trabalhar sozinho. Então, eu acho que o ponto é esse, é entender que além de lidarmos com informações cada vez de mais fácil acesso, os livros nunca ficaram tão desassistidos hoje na prateleira das bibliotecas, porque a gente consegue pegar a biblioteca hoje pelo celular, se a gente precisar. Mas essa informação ela tem que ser genuína e a gente tem que trabalhar com sabedoria. Né? Eu acho que esse é o foco. Como o foco aqui é agro, né? Eu posso dizer uma coisa que é bem tranquila. Né? Quem for para o caminho do agro vai se dar bem. Tá? Vai se dar bem, vai ter emprego. 20, 24, 25, varia de ano a ano.
né? Mas 1/4 do PIB nacional, em média, é agro. Certo? Ou seja, grande produção econômica do Brasil, ela está no agro. Então, o agro é um mercado de trabalho quase que infinito. Eu vou ter que precisar me adaptar a esse mercado de trabalho. O que o mercado de trabalho está exigindo? Tem uma coisa, né, principalmente para os mais jovens, que eu gostaria de dizer. Esqueçam aquela coisa que se tinha antigamente. Por que eu preciso aprender isso? Quando o aluno me pergunta assim, mas professor, por que eu preciso aprender isso? Eu respondo com uma pergunta. Por que tu não precisa aprender? O que muda na tua vida não aprender? Aprender sempre é um acúmulo, sempre vai te fazer bem. Eu saber mais é muito melhor do que eu saber menos. Então, quando a gente está dentro de uma academia, dentro da universidade, num pós-graduação, na escola, né, escola tradicional, no ensino técnico, a gente tem que aproveitar a oportunidade de estar perto do professor, que é uma pessoa que não sabe tudo, mas ele sabe indicar os caminhos. Às vezes eu comento com os alunos, né, como é bom, por exemplo, eu ter uma universidade federal aqui em Cachoeira do Sul, como a UFSM, uma universidade que ainda não tem o tamanho que ela deveria ter, mas que proporciona ao aluno uma experiência que uma universidade grande nunca vai te dar, que é o contato direto com o professor. Na universidade grande, e eu já dei aulas, né, em universidades com 10, 12, 15 mil alunos, tu não sabe o nome do aluno. O professor entra na sala de aula, o aluno é um número. Numa universidade menor, pequena, com 20, 30 alunos, 10 alunos, 15 alunos numa sala de aula, tu conhece o aluno. A tua relação com o aluno, ela é muito melhor, e a relação do aluno com o professor da mesma forma. Isso te possibilita um crescimento fantástico. E por isso e a gente pode testemunhar, né, aqui na mesa, que os nossos alunos, tanto da escola técnica, quanto da UERGS, quanto da UFSM, são alunos que saem empregados. Esses dias eu desafiei, né, um aluno a fazer uma pesquisa na universidade para dizer, tá, mas quantos alunos se formaram aqui na UERGS e estão hoje procurando emprego? Eu não conheço. Olha, eu conheço uma pá de gente em Cachoeira do Sul. Então, esta facilidade, né, esse contato que tu tem com os professores, isso é fundamental. E uma coisa que foi dito aqui na mesa e que é fundamental também é a questão da conduta. Porque quando a gente fala em encontro de gerações, a gente também tem que entender, principalmente quem é da geração Z, né, aquela máxima, eu preciso respeitar os mais velhos, ela segue valendo. Né? Não é porque eu sou mais jovem, mais moderno, que eu não tenho que ouvir aquelas pessoas que são mais experientes, porque eles têm muito para te ensinar. Tu tem para ensiná-los, mas eles também têm muito para te ensinar. Então, a conduta da pessoa, a formação da pessoa, os valores da pessoa, aquilo que tu aprende dentro da tua casa, na tua família, isso é fundamental. Isso tu vai levar para o resto da vida. E as pessoas que têm isso, e têm uma boa formação, não tem por que dar errado na vida. Ótimo ponto da gente discutir sobre a inteligência artificial, e é importante esse momento para poder trazer algumas reflexões que eu acho que são válidas a respeito do tema. Ela não está só no nosso bolso, ela está lá no campo. E quando a gente acha que ela está longe, não, ela está nas fazendas do Mato Grosso, que são gigantes, ela está no oeste da Bahia. Não, ela está em Cachoeira do Sul. Dá uma volta aí nos interior, dá uma olhada nas máquinas que a gente tem no campo hoje, em Cachoeira.
a gente vai encontrar diversas máquinas com inteligência artificial operando hoje, atualmente, ali no campo. Então, falar de inteligência não é algo que é falar para o futuro, é para falar para o presente. Então, o que eu vejo, e não me preocupa o uso dela, me preocupa realmente às vezes, a gente optar por querer correr antes de caminhar. E isso é um problema que eu tenho percebido em sala de aula. A inteligência artificial ela te permite correr. Mas se tu não sabe engatinhar e tu não sabe caminhar corretamente, tu vai tropeçar, tu vai cair. E ela vai te dizer que tu está certo. Então, a fala do Lucas é muito assertiva quando a gente pensa. Ela tem que saber a sabedoria para se usar a inteligência artificial, e esse é o ponto. Eu tenho que usar. Eu uso todos os dias. Eu não deixo de usar ela todos os dias. E quando eu vou para o campo avaliar um equipamento que tem, o resultado que ele entrega realmente é muito mais satisfatório. Mas o passinho para trás antes, entender o que está por trás, quais são a base científica daquilo, como a coisa se comporta, é importante primeiro se fazer isso para depois usar. A inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta que vai potencializar o nosso conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, o que ela vai estar potencializando? Então é um detalhe muito importante, a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente nós como professores, de levar essa informação para que realmente o básico continue mostrando a sua importância, para que a gente potencialize esse básico, para que a gente vá para o campo e a gente possa realmente tornar as operações mais seguras, tornar as operações mais ergonomicamente adequadas, tornar elas mais efetivas. Sim, tem que atender esses três. Mas eu não preciso usar a inteligência em muitos deles. O básico sendo feito está ok. Então, usem, aprendam, evoluam, mas sempre com a sabedoria do que se está se fazendo. Perfeito. A questão da inteligência artificial, né, ela é mais uma ferramenta, mas ela precisa do repertório. Então, bem, acho que fica essa reflexão, né, muito interessante. A conversa fica tão boa, né? A gente já extrapolou um pouquinho aqui do horário, até para não comprometer demais a programação do dia de hoje aqui na FenaRosa. Então, eu queria agradecer muito ao Tiago, ao Júlio, ao Lucas, que trouxeram as suas contribuições, né, para o nosso painel, que é o rumo do agronegócio. Eu acho que conseguimos contemplar aqui, né, de uma forma mais dinâmica e leve também. Espero que tenham aproveitado e gostado desse momento. Então, nosso muito obrigado aos três. E estamos aí, né, para já deixar o convite para o próximo painel aqui, que também é sobre o agronegócio, a carreira. E também o final, hoje da tarde, temos o Hackathon. Então, estão todos convidados a permanecerem conosco no dia de hoje, na programação da FenaRosa. Marion, muito obrigada também. Obrigado aos panelistas, Cibele. Tá? Vamos chamar o presidente da feira, Tomás Arbelo, para fazer uma entrega, né, da pá, a Pristenzina, que é já é um símbolo da feira, né, presidente?